O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista, aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo sempre para vocês novidades, informações importantes sobre o setor do agro como um todo. Lembrando, essa temporada, até o final do ano, teremos aí segundas e quintas, sempre 19 horas, a estreia de um novo episódio de entrevistas novas para vocês. Então, para não perder nenhum momento desses, vai aqui embaixo, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber cada novidade de novo vídeo, curta, comente, compartilhe, também ajude a gente a cada vez mais crescer, mais inscritos, a gente pode produzir mais conteúdos para vocês. Lembrando também que vocês podem nos seguir nas demais redes sociais, Spotify, onde a gente tem notícias, tem o nosso programa O Campo em Notícia, também essas entrevistas que a gente faz aqui no Agropauta Entrevista estarão também no Spotify disponíveis como podcast. Também nos siga no Instagram com muita informação, os cortes também dessas entrevistas estarão lá no Instagram e outras informações, inclusive a programação que acontece aqui no canal. Nós vamos conversar hoje sobre genômica, sobre melhoramento genético e nosso assunto mais especificamente do sumário de touros da Conexão Delta G. Por isso, a gente traz como convidados aqui hoje Bernardo Peter, presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, e a Fernanda Brito, consultora do Gensis Consultores Associados. Obrigado a vocês pela presença aqui, Bernardo e Fernanda. Obrigada. Bom, Nestor, oi, Fernanda, obrigado. Bom, para a gente começar a conversa, falar um pouquinho, acho que começar com a Fernanda, depois com o Bernardo, um pouquinho do que foi esse último sumário de touros da Conexão Delta G, o que foi visto nele, esse que está sendo, agora está circulando e foi apresentado na última Expo Inter. Certo. Bom, o sumário da Conexão Delta G, ele é publicado, então, uma vez por ano, né, mas as avaliações, elas seguem, né, à medida que os dados vão chegando, né, safra após safra, e os dados, então, eles são atualizados constantemente. Mas, nessa época, há um fechamento de uma safra, né, já recebemos todos os dados de sobreano dos animais, recebemos dados de desmame de uma safra inteira dos animais do ano seguinte, né. Então, ele realmente ele consolida o trabalho de um ano inteiro, né, de coleta de dados, né, no campo, e compila, então, no formato online, né, que é no site do Gensis e no site da Conexão, fica disponível, e no formato impresso. No formato impresso, a gente já começou um novo formato o ano passado, em que a gente apresenta um conjunto maior de características, agrupadas, né, por categorias, né, então fica mais fácil de acessá-los. E é importante dizer, assim, que esse sumário, ele é baseado no cálculo de uma base de dados muito grande, né, praticamente 500 mil de dados, né, de animais sendo coletados, fora pai, mãe, pedigree,
toda a matriz de parentesco que é envolvida, e também a genômica, né? Muitos animais genotipados, e isso agrega muita informação e aumenta a acurácia dessa informação. O que significa aumentar a acurácia? Significa que a possibilidade de mudança é menor. À medida que aumenta a acurácia, diminui a possibilidade de mudança, porque os valores genéticos eles estão sempre sendo atualizados e há uma possibilidade de mudança, na medida em que essa acurácia é maior ou menor. E, na verdade, assim, o usuário da genética, ele tem essa vantagem, essa facilidade, né, dele estar trabalhando com o seu rebanho, com o seu manejo, e ele está incorporando uma genética, acessando esses resultados. Ele não está desenvolvendo, né, e nem medindo a genética do rebanho dele, mas ele pode, no mercado, comprar touros e sêmen de animais avaliados nessa ampla base de dados e com essa qualidade de coleta de dados, né. Então, é um trabalho bastante extenso e dedicado, né, em todos os sentidos, né, tanto no campo como na parte tecnológica de estatística, né, e que o usuário vai estar podendo aproveitar essa informação, que tem muita técnica, né, envolvida, e vai poder usar no seu rebanho. Então, esse é o intuito do sumário, é publicar toda essa informação para o usuário ter à sua disposição para melhorar o seu rebanho. Bom, Bernardo, eu deixo contigo, então, a palavra aí também pelo lado, né, produtivo, também da importância, né, desses números, desses dados, que são sempre trazidos a cada safra pela Conexão. Nestor, o sumário da Conexão, como bem disse a Fernanda, ele é resultado de um trabalho muito extenso no sentido literal da palavra, no sentido de extenso que envolve muita gente, né, gente que está no campo, gente que está no escritório, gente que está em Porto Alegre, gente que está no interior, e que é um trabalho do ano inteiro. Muitas vezes as pessoas não têm noção de tudo que está por trás daquilo ali, né, do trabalho árduo em coleta de dados, de coletar os dados da maneira mais acurada possível, da maneira correta, o ano inteiro, em todas as fases, né, e eu fico muito grato porque todos os anos, vários usuários da nossa genética me ligam no WhatsApp, entram em contato para pedir opinião de que touro usar. Olha, as minhas vacas estão assim, assado, que touro tu me recomenda? Muita gente faz isso, né? Entra em contato comigo para saber que tipo de touro usar, se é novilha, se é vaca, se é IATF, se não é, sabe? E então isso dá muito prazer, porque as pessoas confiam naquele resultado que está sendo apresentado, confiam nos dados que são gerados pela Conexão, e, além do mais, confiam na indicação que a gente está dando, né? Então, é uma responsabilidade que nós temos, Conexão Delta G, Gensis, a responsabilidade que a gente tem com as pessoas de gerar esses dados. Então, isso nos motiva cada vez a trabalhar de maneira mais árdua, né? Pois bem, e a gente, né, nesse momento, ele é importante, né, que a gente está nesse momento principalmente das feiras de primavera, das vendas particulares de reprodutores, e o produtor daí deixo pergunta para os dois, o produtor tem em mão esses dados para poder ver o melhor animal que possa ser adaptado para o seu plantel, né? Isso, então, a questão de ser o animal mais adequado para o seu plantel é interessante, porque à medida que a Conexão Delta G avalia diversas características no animal, né, não é focado em uma só característica, né, como o peso, por exemplo, né, apesar do peso ser o mais determinante para a maioria, digamos, dos objetivos dos rebanhos, né, ele não é o único, porque se foca no biotipo de animal,
né? Então, tem disponível as características de precocidade, de terminação, precocidade de crescimento, musculosidade, conformação de carcaça, né? Área de odilombo, né? Características de ultrassom também são apresentadas, resistência a carrapato. Então, uma série de características que vão deixar o usuário mais à vontade para procurar, como o Bernardo disse, que até eles consultam, consultam os participantes do sumário, né? Se o produtor ele tem mais interesse em produzir terneiros, por exemplo, né, ele pode ver o grupamento de características até o desmame, né? Qual é o touro que apresenta melhor genética para a produção de terneiros? Se ele quer ver mais ciclo completo ou terminação, ele vai olhar para as características de pós-desmame. Se ele tem um gado muito grande e ele quer diminuir um pouco, porque o manejo já está difícil, ele vai escolher por características de precocidade de terminação, precocidade de crescimento. E o contrário, se ele acha que falta musculosidade no seu rebanho, ele vai dar um foco principal para as características de musculosidade. Então, o foco do programa da conexão não é selecionar para uma só característica. O foco do programa da conexão e apresentar para os usuários várias características. Ao todo, tem-se ali 25 características, se considerar as duas fases de desmame e sobreano, né? E a própria conexão, ela faz uso dos índices, né? O índice final, por exemplo, né? Que congrega todas as características, desde o desmame até o sobreano, faz com que a gente tenha um critério único para o ranqueamento dentro do programa e utilizado para a escolha de todos os jovens, para animais que recebem SEIP. E a história prática tem mostrado, além da teoria, obviamente, né? Que a seleção para um índice de produção, um índice que congrega mais de uma característica, ele é o mais indicado para a gente conseguir um biotipo equilibrado, né? E isso, na prática, se vê muito facilmente, né? E o Bernardo pode falar sobre isso, né? Qual é o tipo de bovino que se consegue através desse tipo de seleção por várias características. Bom, Bernardo, deixo contigo então para completar. Não, é exatamente isso daí. Dessa forma que a gente trabalha, utilizando os índices, como a Fernanda disse, que é possível selecionar para todas essas características ao mesmo tempo, né? E é claro que o produtor de terneiros muitas vezes enfatiza um pouquinho mais o ganho de peso pré-desmame, por exemplo, né, mas sem deixar de lado outras características. E nos últimos anos, com a disseminação da inseminação artificial em tempo fixo e aumento dos índices de inseminação, utilização de touros de alto potencial genético, intensificação dos sistemas de produção e redução da idade ao primeiro acasalamento das novilhas, junto com isso, houve um pouco também de problemas de parto. Então, tem muitos produtores que têm muita preocupação com o problema de parto, né? E atendendo, então, a essa demanda, a Conexão Delta G, que já vinha há vários anos coletando a campo informações de parto, de auxílio ao parto, ou seja, uma medida direta de facilidade de parto. Então, agora, o GenSys gerou, agora não, já faz alguns anos, a DEP facilidade de parto, né? Então nós temos a DEP para peso ao nascimento e a DEP facilidade de parto. Então são duas características que auxiliam o produtor na hora de escolher um touro, um sêmen, para utilizar em novilhas, por exemplo, né? Com uma DEP que tem uma avaliação direta da característica e o peso ao nascimento que tem uma relação, vamos dizer assim, indireta, que é um dos componentes da facilidade de parto. Então, baseado com a demanda da produção, dos produtores, é que a gente vai desenvolvendo o trabalho da Conexão Delta G. Nós temos as características de crescimento nas diferentes fases, né, pré-desmame, desmame sobreano e final.
nós temos as características de carcaça, seja elas escórias visuais, conformação, precocidade, musculatura, que nos ajudam a selecionar um biotipo animal e também não selecionar somente por ganho de peso, saber qual é a composição desse ganho de peso, dessa maneira não selecionar animais nem muito grandes, nem muito pequenos, nem muito tardios, nem muito precoces, né? E também as características de ultrassom, que nós temos via genômica agora, que são características diretamente correlacionadas com características frigoríficas, né? Basicamente rendimento de cortes comerciais e etc. Então, a gente pegando ali o sumário da conexão tem todas essas características, mais as características que a gente chama de adaptação, que são resistência a carrapatos, que vem sendo uma característica muito demandada pelos clientes, e outras como comprimento de pelo, comprimento de prepúcio, etc. Né? Então é uma gama de características aí que a gente tem para selecionar. Pois bem, né? E até falaste, né, Bernardo, a importância também disso, né? Porque eu falaste ali da questão até dos rebanhos comerciais, porque isso pode ser utilizado para um melhoramento dos próprios reprodutores, matrizes e tudo mais, mas também para aquele que busca um rebanho comercial, que, como a gente sempre diz, né, o produto final é chegar naquele consumidor com a carne e ter um bom produto, né? Sim, exatamente. Na verdade, o objetivo disso tudo, de todo esse trabalho aí, nada mais é que produzir carne de maneira correta, sustentável, com o custo mais baixo possível e ter um produto final de qualidade, de alta qualidade, que o consumidor lá, a dona de casa que vai no supermercado comprar, ou alguém que senta no restaurante para comer, vá apreciar. Esse é o objetivo final. De todo esse emaranhado de trabalho aí que a gente tem, o objetivo final nada mais é que produzir carne de altíssima qualidade, a baixo custo e de maneira ambientalmente correta, vamos dizer assim, né? E aí nós entramos, por exemplo, com a DEP de resistência a carrapatos, que é uma das que mais auxilia nessa questão ambiental. Porque se a gente for pensar que nós estamos selecionando linhagens de animais naturalmente resistentes a carrapato, isso significa dizer que nós estamos usando menos carrapaticida no campo, menos contaminação do meio ambiente, menos contaminação do couro e da carne dos animais, o que resulta numa carne muito mais saudável, muito mais correta, vamos dizer assim, né? Sem falar na diminuição de custos que nós temos para controle de carrapatos, para controle de tristeza parasitária bovina. Tudo isso implica, né? A velocidade de crescimento também impacta o produtor, por um lado, no custo de produção do quilo do produto, já que se um animal cresce mais rápido, né, se ele leva menos tempo para chegar num determinado ponto de abate, significa menos custo. E também significa carne melhor, porque quanto mais rápido o ganho de peso, mais macia é a carne. Por quê? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, que ele vai chegar mais jovem ao abate. Quanto mais jovem, mais macia. E também porque vai haver menos deposição de tecido conjuntivo, carne mais macia. Né? Quando a gente fala em características de conformação de carcaça, características frigoríficas, nós estamos falando também em qualidade de carne, ou seja, uma carcaça com a melhor distribuição de carne e gordura, e nós estamos falando também em mais rendimento de cortes comerciais, menos custo para o produtor, menos custo para o frigorífico, menos custo para a cadeia inteira. E o beneficiado, no final das contas, quem é? O consumidor final, que é o grande objetivo. Fernanda, deixa eu complementar também. Uhum. Eu poderia comentar, assim, do ponto de vista da interpretação, né, desses dados, né? O pessoal, muitas vezes, assim, tem alguma dificuldade em interpretar, acha que é muito número, né, que é complicado. De fato, existe todo um aparato por trás de cálculo, né? E aí a gente abre aquele sumário, vê aquele monte de números, né? Mas para quem tem um olhar mais atento, tem duas maneiras. Um mais objetivo possível,
e o outro que quer aprender um pouquinho mais. Quem está, assim, interessado em aprender um pouquinho mais, tem todas as explicações ali, né, do significado de cada conceito, né, da acurácia, o que significa, as classes de acurácia, as DEPs, como é que são medidas, né, cada característica, isso tudo tem a explicação no sumário impresso e também no site, né. Então, para quem quer essa informação mais completa, está ali. E para quem quer ser mais objetivo e direto ao assunto, né, tem a classificação sempre dos animais, porque as DEPs, na verdade, elas representam comparações, né? A gente nunca pode olhar uma DEP sozinha, o valor genético sozinho, se a gente não olhar no mínimo a base a que se refere, né, aquela análise, ou se vai comparar dois animais da mesma publicação. Então, por isso tem um ranqueamento que é a DECA. A DECA é o ranqueamento, né? Então, a pessoa, o usuário, o objetivo, que é ir direto ao assunto, né? Ele vai olhar o ranqueamento, ele vai olhar a DECA, né? Ele não precisa, de fato, interpretar o que significa a DEP, para aquele que é mais objetivo, né? Então, ele pega a característica que ele quer e ele vai olhar a DECA, a informação está ali. Ou ele quer um índice balanceado para todas, ele vai pegar índice ao desmame ou índice final, ou um índice adaptação, ou um índice carcaça, são 4 índices que são apresentados para o criador. Para cada índice também há um ranqueamento, que é a DECA. Então, pelo ranqueamento, pela DECA, ele vai ter uma noção muito clara de quem são os animais superiores, né? Então, ele pega a DECA 1, por exemplo, são uns 10% superiores, né? E assim por diante. DECA 2, os 20% superiores. Então, se torna fácil de escolher, de interpretar, né? Então, tem essa maleabilidade, né? Para quem quer ter uma visão mais detalhada e para quem quer ser mais objetivo. E a gente também está sempre à disposição. O Bernardo é um conectado bastante solicitado pelos usuários, né? Então, o pessoal, como ele mesmo disse, né, pergunta bastante para ele, e a gente no Gensys também, nós temos um canal aberto de contato no site, né, que a gente recebe por e-mail, e se quiserem também mandar um WhatsApp, fazer alguma pergunta técnica, a gente está sempre disponível aí para responder, a gente tem prazer em explicar a forma que a gente faz e a forma que a gente calcula, o quanto também a gente está sempre de forma dinâmica, reavaliando os resultados, introduzindo uma característica nova, a própria facilidade de parto, a gente, como disse o Bernardo, recentemente reestudou a base de dados e acessou outros trabalhos e tomamos algumas decisões no sentido de usar a base de dados mais desafiadora, que são a aparição de primeira cria, né, de 2 ou 3 anos, conforme o sistema, né, então isso faz com que a gente tenha um resultado, digamos assim, desafiador, e claro que por isso nem todos os touros vão ter essa informação, a não ser do ponto de vista genômico, aquele que tem a genômica, é apresentado esse dado, né, pela equação de predição que já existe na conexão, para basicamente todas as características, né, com acurácias diferentes, né, mas todas as características já existe a possibilidade da gente apresentar a epigenômica, né, mesmo para um animal que não tenha sido medido, né, que não tenha a característica fenotípica. Claro que no sumário de touros, normalmente a gente é mais rígido com relação à acurácia do que no dia a dia, né? No dia a dia a gente precisa fazer seleção massal, e a acurácia, ela fica mais diluída, vamos dizer assim, porque a gente vai escolher vários, mesmo com uma acurácia menor, né? Que são os animais jovens, por exemplo, e que é necessário fazer a seleção todos os anos nos animais jovens, mas assim, o fato de a gente fazer uma seleção massal em termos de população faz com que esses erros, essas mudanças possíveis, elas se anulam, né? Ou vai para cima ou vai para baixo e na média se anula, né? Então esse também é um conceito de genética populacional. Isso vale também para os compradores de touros nos renates e os usuários de sêmen,
O comprador de touro, quando ele for comprar um touro só, claro que ele vai olhar, como os animais são jovens nos remates, a acurácia é limitada, um pouco aumentada pela genômica. Então, a gente consegue chegar até numa acurácia bastante razoável, muito próximo até de 70%, como se tivesse 15 filhos avaliados, né? Isso é bastante importante, diferente de anos atrás, em que não se tinha genômica. Então, a genômica, sim, ela agrega em acurácia. Ainda assim, não é uma acurácia de 90, 99. Então, o que vai acontecer? O criador que comprar, o produtor que comprar um touro, pode ser que aquele touro ele se decepcione um pouco, né? Mas se ele comprar mais de um, ou um por ano, por exemplo, no mínimo, né? Ele vai observar, certamente ele observa que na média ele vai estar melhorando o rebanho dele, né? Porque na média se acerta, isso não tem erro, na média funciona. Pode não funcionar para um indivíduo só em 1000, né? Mas dos 1000, certamente a média funciona. Então, esse é o conceito, né, de estatística e de genética populacional. Bom, gente, a gente já está chegando ao final aqui do nosso espaço. Eu quero agradecer muito a disponibilidade, Bernardo e Fernanda, de estarem aqui compartilhando desse assunto tão importante, desse conhecimento tão importante para o produtor, que é a questão genômica, a questão aí de avaliação que a Conexão faz, e a gente já acompanhando há muito tempo esse trabalho, vê aí o trabalho sério de qualidade que é feito por toda essa equipe, pelos conectados e por todo mundo que participa desse trabalho. Agradecer a vocês aqui pela participação conosco. Obrigada. Obrigado, Nestor, eu que agradeço. Um abraço. Bom, nós conversamos com o Bernardo Peter, presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, e a Fernanda Brito, consultora do Gensis Consultores Associados. Lembrando para você, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe. Também siga a gente nas demais redes sociais, logo também no Spotify, você pode acompanhar essa entrevista. E ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Até mais. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.